Olá, alunos. Bom dia a todos. Como é que vai esse período de quarentena? Estou aqui gravando essa videoaula para vocês, para a gente dar continuidade ao nosso assunto lá do segundo ano. Nós havíamos falado sobre sistema de classificação biológica, depois falamos sobre vírus, depois começamos a falar dos reinos. O primeiro reino que nós falamos foi o reino Monera, lembra disso? Que são as bactérias, as cianobactérias. Agora a gente vai falar do reino Protoctista, ou reino Protista. Tá? Tanto faz eu falar o termo Protoctista do reino Protista. Em termos de classificação tem diferença, mas a nível médio, se eu falar Protoctista ou Protista, pode ser considerado a mesma coisa. Tá? Nesse reino protista, é formado por dois grupos de organismos. O reino protista é formado pelos protozoários, e pelas algas. Isso, pelas algas. Esses dois organismos aqui. Os protozoários, do termo proto, que quer dizer anterior ou primitivo, e zoário, quer dizer animal, ou seja, animal primitivo, eles apresentam algumas características em comuns às algas e características diferentes. Essas características comuns os colocam dentro do mesmo reino, que é o reino protoctista, tá? E apresentam características diferentes, tá? Basicamente, as algas são organismos autótrofos. Autótrofos. O que quer dizer isso? Que eles conseguem produzir o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Já os protozoários são organismos heterótrofos. Ou seja, não conseguem produzir o próprio alimento. Então eles precisam se alimentar. Tá? Então nós temos organismos que produzem o próprio alimento, que são os autótrofos, e nós temos aqueles que não produzem o próprio alimento, que são os heterótrofos. Tá? Outra diferença básica entre esses organismos é que as algas podem ser unicelular ou pluricelular. Então eu tenho algas grandes, que nós chamamos de organismos macroscópicos, são os pluricelulares, que possuem mais de uma célula, pluri quer dizer várias, né? E nós temos indivíduos que são unicelulares, onde uni significa uma única célula. Já os protozoários, aqui, todos são organismos unicelulares. Então não vai haver protozoário pluricelular. Então nós temos aí dentro desse reino protista ou protoctista dois grupos de organismos. O primeiro grupo, que são os protozoários, e o segundo grupo, que são as algas. Nesse primeiro grupo, os protozoários diferem das algas por serem heterótrofos e apenas unicelulares, e as algas diferem dos protozoários por ser autótrofos e possuir organismos tanto unicelular quanto pluricelular. Tá? Vamos começar a falar inicialmente dos protozoários. Tá? Depois falaremos sobre as algas. Então, inicialmente, eles têm essas características diferentes, mas eles possuem características comuns entre eles. O que é comum entre os dois? O que eu encontro nos dois grupos semelhantes? Né? De semelhantes, todos apresentam célula eucarionte.
célula eucarionte. O que quer dizer célula eucarionte? Célula com núcleo bem organizado e organelas membranosas. Tem lá mitocôndrias, retículos, retículo liso, retículo gloso, né, complexo golginiense, todas aquelas organelas que nós encontramos em célula eucarionte. É encontrado tanto em protozoário quanto nas algas. Tá? Todos os protozoários e todas as algas são aeróbicos. Ou seja, metabolizam o oxigênio, tá? Todos precisam do oxigênio para realizar o seu metabolismo celular, tá? Tanto o protozoário quanto as algas precisam do oxigênio para metabolizar, tá? Então nós temos duas características que diferem os organismos, tá? A quantidade de célula, um é apenas unicelular, o outro é unicelular ou pluricelular, dependendo da espécie. O outro é o tipo de nutrição. Heterótrofa, não produz o próprio alimento, e autótrofa, produz o próprio alimento. E a semelhança é o tipo celular, todos possuem célula eucariótica, com o núcleo bem definido, e o tipo de metabolismo, todos são aeróbicos, todos utilizam o oxigênio no seu metabolismo, independente se vive dentro de outros organismos, como parasitas, como é o caso de protozoários, ou vivendo em ambiente aquático, como é o caso das algas. Tá? Inicialmente, vamos falar sobre os protozoários agora, né? Protozoários. Os protozoários apresentam uma classificação que vai de acordo com a sua mobilidade. Os protozoários podem ser classificados em 4 grupos. Tá? O primeiro grupo de protozoário recebe o nome de rizópode. Ou sarcodíneos. Tá? O termo sarcodíneo se refere à forma saculiforme, forma de saco desses organismos, né? Esses organismos da classe, isso aqui é uma classe, tá? Classe rizópoda ou sarcodíneo, possui uma locomoção por meio de pseudópodes. Uma locomoção por meio de pseudópodes. Queridos, pseudópode nada mais é do que um movimento ameboide. Tanto é que o principal exemplo desse grupo aqui são as amebas. O principal exemplo desse grupo são as amebas. Tá? Então nós temos aqui os isópodes ou sarcodíneos, com movimento por pseudópodes, ou movimento ameboide, como é chamado também. Esse movimento ameboide ou pseudópode consiste na deformação da membrana celular. Tá? Então nós temos aqui um protozoário e aqui nós temos o alimento. Então esse protozoário muda a forma da membrana para engolir esse alimento. Então nós temos aqui, ó, a mudança na forma da célula, da membrana celular, deformação, formando essas projeções aqui, ó. Essas projeções é que recebe o nome de pseudópodes.
pseudópodes. Aqui, essas projeções recebem o nome de pseudópodes. Ok? Então, nós temos aqui os isópodes ou sarcodinhos, tá? No formato sacuriforme. O principal representante são as amebas. E a locomoção dessa ameba é por pseudópodes. Então, a classificação vai de acordo com a locomoção. Ok? Se locomove por pseudópodes, é classificado como risópode. Queridos, deixa eu só virar a câmera aqui para ficar mais fácil para mim. Ok. Então, nós temos aqui os isópodes ou sarcodíneos, que se locomovem por pseudópodes, exemplo ameba. Eu tenho aqui no computador uma ameba se deslocando e fagocitando o nutriente. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um videozinho rápido. Posso colocar até como anexo para vocês no YouTube, para vocês acessarem aí. Então, só mostrando aqui para vocês, nós temos aqui a ameba. Então, essas estruturas, essas projeções são os pseudópodes. Então, essa ameba, aí, ó, vai mostrar para vocês ela se deslocando aqui, ó, formando pseudópodes.